De uns tempos pra cá eu tenho lembrado bastante de coisas que eu fazia na infância, na minha adolescência, coisas que marcaram a minha época, como por exemplo, eu tenho lembrado muito da época de jogar PlayStation, o primeiro. Me lembro da sensação, me lembro do cheiro, me lembro de toda a ambientação no entorno daquele momento. E me causa um conforto, me causa uma nostalgia, me causa uma sensação boa. Não é uma vontade de voltar para o passado, mas é uma lembrança boa. E ao mesmo tempo, mais uma vez eu tenho me dado conta de um número muito grande de notícias que hoje a gente vê no YouTube, né? Notícias com um teor meio negativo, assim, de que... sempre no sentido de que algo está piorando, né? Por exemplo, o poder de compra do brasileiro está diminuindo, ou diminuiu. A dívida pública aumenta. As famílias estão cada vez mais endividadas. O mercado imobiliário está desaquecendo. E somando essas informações na minha cabeça, eu me dou conta de que elas têm uma ligação entre si. Eu andei refletindo sobre essas duas percepções e enxergando uma ligação entre elas. E andei pesquisando sobre isso também. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou o Cristonato e se tu gosta de estimular a mente com reflexões, com análise crítica e provocações sobre a vida e desenvolvimento pessoal, já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Esta sensação de que tudo sempre está piorando, de que o passado era melhor, que o futuro vai ser pior, isso tem um nome. É um viés psicológico que se chama declinismo. No declinismo, a mente idealiza o passado e projeta um futuro pior, criando a sensação de estar sempre em declínio. Quanto mais o tempo passa, mais a memória filtra o ruim e guarda o bom. Então o passado sempre parece mais simples do que foi de fato. Um estudo de 2025 da Claremont Graduate University mostra algo interessante. Pessoas e grupos recorrem ao passado como conforto psicológico justamente em tempos de incerteza. Ou seja, quanto mais instável parece o presente, mais a gente idealiza como era bom antes. E agora eu te pergunto, existe alguma época do mundo que não é de incerteza? Existe alguma época do mundo que a gente tem certeza de que o mundo vai caminhar para um lado, de que a nossa vida vai caminhar para um lado? E aí, claro, que todo o aparato de mídia de qualquer tipo se utiliza dessa informação, se utiliza desse tipo de ferramenta, porque isso gera engajamento, né? Já falei sobre isso, inclusive, em um vídeo aqui no canal. A mídia, a rede social, todos querem a nossa atenção, então eles se utilizam de tudo que eles puderem, de todas as ferramentas que eles puderem, nem que seja sensacionalismo, para conseguir a nossa atenção, pelo menos que seja um pouquinho, só o suficiente para nos mostrar algum tipo de anúncio. Mas talvez também seja mais confortável para o nosso cérebro esperar o pior do que se arriscar e ser pego de surpresa, não sei. Mas eu tendo a ser muito otimista quando eu trato desse assunto. Eu acredito que as coisas sempre estão melhorando. É claro que isso depende da experiência de vida de cada um. Eu tenho uma vida que eu considero muito abençoada. Conheço muitas pessoas que têm vidas abençoadas. Mas o mundo, no passado, tinha um percentual muito maior de pessoas que viviam em pobreza extrema. Por mais que tentem colocar na nossa cabeça que as coisas estão piorando, que a economia sempre está piorando, o mundo evoluiu de fato. E a gente sempre vai ter desafios. O mundo sempre vai ter um desafio novo, um novo obstáculo para conseguir transpor. Isso é parte da vida humana. E isso no micro, na nossa vida, e no macro, na vida coletiva. Imaginem uma época, num passado nem tão distante, em que impérios invadiam as terras de outros impérios. Imagina uma época em que tinha uma matança desenfreada. Imagina ter que aprender arte marcial, porque senão tu corria um risco de vida. Tudo bem que hoje ainda é importante saber uma arte marcial, mas imagina lá na China, se tinha que saber arte marcial, se tinha que saber usar uma espada, porque a qualquer momento poderia ter uma guerra, poderia as tuas terras serem invadidas por um outro povo e tu teria que guerrear com espada. Tem hoje muitas guerras ainda, infelizmente, mas a gente está num caminho para uma melhora. O mundo ele vai indo num pêndulo, ele vai por um caminho, descobre o que é ruim nesse, vai para outro, descobre o que é ruim nesse, e ele vai fazendo esse pêndulo até ele chegar no centro, que é o caminho correto, até ele entender o que funciona e o que não funciona. As pessoas reclamam muito do capitalismo, e o capitalismo ele cria muitos problemas, de fato, ele cria desigualdade, mas ele é o caminho menos pior que nós temos hoje. E a gente tem que deixar claro que desigualdade social nem sempre é um problema. Porque se a pessoa X tem uma vida boa, confortável, tem 1 milhão de patrimônio, e a pessoa Y tem 1 bilhão de patrimônio, existe uma desigualdade social aqui. Existe uma desigualdade social aqui, mas a pessoa X não tem uma vida ruim. Aí, claro que existem os fatores que levaram a pessoa Y a ter muito mais, e aí já é outra história. A questão é que a desigualdade social não necessariamente é ruim. Agora, o problema, é claro, acontece quando uma pessoa não tem nem o que comer e passa fome. Aí sim é um caso problemático.
Mas voltando, imagina que a comunicação ficou extremamente mais fácil hoje. A gente pode falar com as pessoas assim, num instante. A gente puxa o celular do bolso e manda uma mensagem para a pessoa que a gente quiser, do outro lado do mundo. A gente não fica mais meses sem falar com uma pessoa, sem saber onde ela está. A gente não precisa enviar cartas. A gente tem veículos que nos levam de um continente ao outro, cada vez mais rápido. A gente tem carros elétricos que se utilizam numa energia limpa e até o aumento na expectativa de vida mundial. É claro que um aumento de expectativa de vida não significa que é um aumento na qualidade de vida, mas o fato é que as pessoas estão vivendo mais. E isso se dá por melhoras em saneamento, melhoras em técnicas de medicina, melhoras em acesso à medicina, acesso à saúde. Eu espero que tu entenda, eu não estou dizendo que o mundo está perfeito, eu estou dizendo que o mundo está melhorando, ele não está piorando. Imagina uma família com poucas pessoas, como já tem problemas entre si. Agora, compara isso com arrumar um mundo com 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de cabeças diferentes. Isso leva tempo, isso dá trabalho. Então vamos nos acalmar, vamos levar as coisas com mais calma, com mais consciência. A gente não precisa ficar atucanado quando vê notícias falando que tal dado está pior. Saber que a gente tem esse viés psicológico já nos ajuda a antecipar ele e combater os efeitos negativos que ele pode nos causar. Vamos pelo menos tentar não ficar enxergando o mundo como se no passado ele fosse melhor. Vamos tentar não ser aqueles velhos que ficam dizendo que no meu tempo era melhor. As pessoas dizem isso há muitos anos e elas vão continuar dizendo. Os teus netos, quando eles forem velhos, eles vão dizer que no tempo deles as coisas eram melhores. E os netos deles vão falar a mesma coisa. Fica com essa reflexão e limpa teu pensamento de qualquer negatividade nesse sentido. Dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal se tu gostou desse conteúdo aqui e já me deixa teu like e se inscreve aí. Te vejo por aí.